Toda conversão começa com um chamado de Deus. É o chamado de Deus na alma. É um chamado iniciado por Deus. É Ele quem dá este passo inicial de um toque na consciência, de virar o rosto de uma pessoa desta vida para as coisas mais importantes e eternas. É Deus quem nos chama, é Deus quem faz isso. Bem, não através de uma voz humana nos tímpanos, não é assim que Deus faz, é claro que não. Deus normalmente fala a consciência de uma pessoa. E esse chamado, ele pode acontecer muitas vezes quando a pessoa ouve a pregação da palavra de Deus. Ou quando esta pessoa ouve um testemunho de conversão, alguém que senta com ela e compartilha como Deus tocou e lidou e transformou a sua vida, ou algum método similar pelo qual Deus põe o dedo em tua alma e de repente você ouve o chamado de Deus e de repente você entende que estas verdades têm a ver com a tua vida e que este livro ele explica a vida e todas as coisas e que há questões que eu nunca parei para pensar. De repente Deus como que põe o seu dedo em tua alma e assim Deus chama e fala a vida de uma pessoa, seja ouvindo a pregação da palavra de Deus, seja ouvindo um testemunho de conversão, seja lendo uma literatura que fale sobre estas verdades eternas e a voz de Deus. Bem, deixe-me colocar nesses termos. A voz de Deus, quando ela vem a nós, ela vem da seguinte maneira. Ela vem primeiro como um senso de inquietude. Não é interessante? As coisas não estão direitas comigo. As coisas não estão certas comigo em relação a esta vida e o seu propósito e o seu significado em relação a Deus, o meu Criador. A maneira como Deus fala a primeira vez com uma pessoa ao tocá-la é como que trazendo um senso de inquietude. É um chamado para pensar. É um chamado para parar e pensar. Muitas e muitas vezes é assim. Nós não estamos pensando sobre a vida com V maiúsculo. Nós estamos pensando sobre a vida com V minúsculo. Amanhã, as contas, alguma coisa terrena, minha saúde, meu vestibular, minha carreira, a promoção, coisas como essa. De repente, Deus toca e nós ouvimos. E esse chamado inicial parece ser um chamado a pensar. É um chamado a pensar, queridos amigos. É uma percepção de nossa necessidade de Deus. E essa percepção, ela pode se aprofundar e tornar-se talvez uma percepção profunda e uma vergonha de meus pecados. Pode ser uma voz de convicção na consciência. Pode ser talvez um senso de que diante de Deus eu sou uma pessoa culpada pelos meus pecados. Eu sou uma pessoa manchada, eu não estou vivendo corretamente com o meu Criador, eu não estou andando direito diante dele. Ou pode ser, talvez, este primeiro chamado, esta primeira voz, que vem como um senso de decepção com este mundo, um senso de decepção com as pessoas, com esta vida, um senso de decepção consigo mesmo, e de repente você começou a ver como as pessoas falham contigo. E como este mundo falha, e o chefe falha, e aquelas promessas nunca chegaram, foram puras ilusões e mentiras, e você começa a ver um pouco da mentira deste mundo, entender um pouco do coração e da natureza humana. Talvez uma decepção consigo mesmo. Eu tinha uma estima muito elevada de mim mesmo, eu fui nécio, fui infantil, eu imaginei que eu era super pessoa. De repente eu vejo como a minha inteligência me traiu, minha força, minha energia, minha intuição me traiu. Este chamado, esta voz vem muitas vezes como este senso de decepção, um senso de pecaminosidade, uma percepção da minha necessidade de Deus, talvez, ou uma percepção do vazio desta vida e da verdade da palavra de Deus. Bem, pode ser o engano do coração humano, mas em todas estas coisas, você ouve a voz de Deus nisso. Você ouve a voz de Deus nestas coisas. E você percebeu que há um Criador. E você percebeu que aquilo que a Bíblia te dizia quando você ouvia sendo pregada ou lia é verdadeiro. E o que a Bíblia registra sobre o ser humano é verdadeiro e sobre você mesmo é verdadeiro. E como o mundo e as pessoas são. Bem, queridos amigos, um senso talvez de eternidade cai sobre nós. Isso acontece muitas vezes, não é? Um senso da eternidade. De repente eu entendo, eu paro. É um momento fugaz. De repente, talvez diante da televisão, dirigindo o carro, pedalando, andando pela rua, você para e pensa, cai sobre ti. Há mais da vida do que isso. A vida é muito mais do que isso. Será que a vida é somente isso? Há muito mais. Este é um senso da eternidade.
e você começa a ouvir a voz de Deus e a pensar. É algo tão pessoal. É a voz de Deus chamando. Muitas vezes isso acontece ouvindo a palavra de Deus, na maioria das vezes. E de repente um texto como que salta da palavra de Deus e vem direto à minha alma e lida comigo. E de repente, depois de labutar e martelar nesta vida, você parou e pensou: o que é a vida? Trabalhar, comer, dormir. Parece ciclos, não é? Ciclos. Comer, dormir, trabalhar, um pouco de distração, depois o ciclo novamente, distração e a idade passando, uma nova experiência, voltando aos meus trabalhos, etc. Aqueles ciclos, e de repente você para: o que é a vida? Será que é só isso? E Deus falando: há muito mais para a vida. Ou talvez tenha vindo a você num momento de tristeza, a perda de alguém, e você percebe: a vida é real e a morte também, e há um dia de prestar contas. Ou talvez você tenha caído em si quando você viu algo tão profundo e tão belo e maravilhoso, o nascimento de um filho talvez, e você percebeu a vida ali pulsando. Só Deus pode trazer isso à existência. Quão mentirosa é a teoria da evolução e o ateísmo, e tudo isso é tão satânico para enganar e iludir as pessoas. E de repente Deus falou à tua consciência e você percebeu algo sobre a eternidade que te levou a ouvir mais do Senhor e a sondar o teu coração. Queridos amigos, Deus fala e Ele chama de tantas maneiras.